Olá, senhores, estamos aqui começando o terceiro bloco com o professor Adacto Ottoni e nós terminamos o segundo bloco falando de algo que realmente muito nos interessa aqui, teresopolitanos, sabe, professor? O que acontece? Quando a gente vê os licenciamentos ambientais acontecerem, a gente vê assim, a prefeitura praticamente se tira o corpo fora em termos de definir a FMP, mata ciliar, etc. e tal. Ela dá graças a Deus quando vem aquele parecer de INEA que determina ali 5 metros. E aí eu fico pensando, nós temos uma lei que determina que você, no mínimo, pode ter 30 metros. Esse é o que está na lei federal. Existe já uma interpretação na lei estadual que considera FMP, que é faixa marginal de proteção, e aí diminui. Se já estiver consolidado, você já pode dar uma faixa de marginal de proteção menor, de uma menor quantidade de metros ali. E mesmo assim, em várias situações onde você não tem casas construídas, onde você tem pasto, ou você tem uma região que acabou de ser plantação, e o INEA dá 5 metros e a prefeitura fica quieta, dá graças a Deus, e dá licença ambiental para prédios. Dá licença ambiental, isso aconteceu aqui, professor, lá em Albuquerque, que o Habitação de Interesse Social lá, o prédio, recebeu uma licença ambiental com 5 metros de mata marginal para um condomínio, para um complexo habitacional. Aí eu queria te perguntar, como é que pode uma coisa dessa? Não, esse teu exemplo foi muito bom, Rodrigo. Por quê? Isso só nos mostra que para você resolver um problema ambiental e um problema sanitário, não precisa de dinheiro público para resolver isso. Nós vamos estar com dinheiro, vamos. Por quê? Aquelas pessoas que estão, aqueles empreendimentos, aqueles grupos que estão gerando dano ambiental, eles é que têm que investir. O que o governo tem que fazer é, como você mesmo falou, é licenciar bem os empreendimentos, botar licenciamentos com bons programas de monitoramento para monitorar bem todo o sistema, inclusive de forma sensorizada, e fiscalizar. E isso não acontece, porque, por exemplo, o órgão ambiental não tem laboratório direito, não tem viatura. Você vê a vigilância sanitária, não tinha, por exemplo, um dos parâmetros de água, por exemplo, trialometano, que é um produto cancerígeno gerado com a água tratada. Quando você tem matéria orgânica, você joga o cloro, forma o trialometano. Então, se o tratamento não é bem feito e passa matéria orgânica, na hora que você clora, você gera esse produto que é cancerígeno. Só que a vigilância sanitária não monitora esse parâmetro porque ela não tem laboratório. Então, o que a SEDAI apresentar, se houver um exame errado, vai passar a ser válido. Então, nós temos que ter... E é muito mais barato o governo investir em laboratório, investir na fiscalização, investir numa equipe técnica boa no órgão de licenciamento, para você ter responsáveis técnicos também no licenciamento para poder licenciar o empreendimento, porque aí você reduz enormemente o risco desses problemas acontecerem. Agora, a faixa marginal de proteção... Então, primeiro, em relação a qualquer empreendimento, qualquer indústria, se você licenciar bem, você praticamente vai obrigar o cara a investir para o empreendimento ser mais sustentável. Você corrige o dano sem gastar dinheiro. Você vai gastar muito menos investindo numa fiscalização melhor e, para isso, tem que investir mais em laboratório, em equipe técnica do órgão de licenciamento e fiscalização, em viaturas, mas isso é muito mais barato, você concorda comigo, do que tratamento da bacia. Agora, com relação ao saneamento de esgoto, que é um dos grandes poluidores dos rios, normalmente não é a prefeitura que vai resolver o problema de esgoto, é a concessionária que vai pagar a população. Então, a prefeitura tem que fazer um bom licenciamento, você tem as agências reguladoras, o órgão ambiental, que é o INEA, tem o órgão de fiscalização. Então, se você fizer um bom licenciamento e fizer um bom controle, ou seja, por exemplo, obrigar a empresa a cada 3 meses a apresentar relatórios de operação do sistema dela para mostrar que tem manutenção, tem conservação, que o sistema está operando bem, apresentar um programa de monitoramento representativo, inclusive sensorizado, aquilo que eu falei antes. Então, apresentar relatórios que o órgão ambiental, a fiscalização, se vê alguma coisa errada, alguma denúncia, ela já vai lá direto. Você, com isso, reduz em 99% o risco de poluição desses empreendimentos, reduzindo a poluição do rio nas concessionárias de saneamento. Agora, esse problema da área rural e das APPs,
eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, Teresópolis. Eu acho muito complicado você pegar aqueles prédios que estão do lado do rio para que querem mandar demolir, porque você sabe, você não vai fazer isso, concorda? Sim, acho isso é um absurdo. Vamos demolir porque você tem que ter um consenso. Então, eu considero o seguinte, a minha opinião, dentro de uma análise técnica crítica, aquelas áreas que já estão consolidadas como essa aí já foi construída na época, a lei ambiental não exigia, você mantém. Agora, não é isso que está gerando a degradação do rio. O que está gerando é a faixa, exatamente esses trechos que você falou. O restante do rio ele está sem faixa marginal. É isso que nós temos que priorizar. E aquilo que eu falei, uma gestão sustentável do esgoto e do lixo pode baratear o reflorestamento, que você pode gerar composto orgânico e você gerar um barateamento desse reflorestamento. Então, esse é um ponto. Você, naquelas áreas que não estão consolidadas, tem ocupação irregular, por exemplo, você pode tirar as ocupações irregulares dali, numa área de risco, dando habitações para elas e botar vegetação ciliar. Não no centro da cidade de Teresópolis, que já tem prédio de 5 andares ou mais. Agora, nas áreas periféricas e rurais, você tem que revegetar toda a margem para proteger o rio. E isso vai ter um benefício enorme para a cidade, porque a área rural ela gera um efeito enorme na área urbana, não só no manancial de água, como nas inundações. Quando você protege a faixa marginal com vegetação ciliar, nas faixas marginais de proteção, que tem que ser preservado, por isso que tem o Código Florestal, você deixa de entrar terra no rio, deixa de entrar resíduos de mineração e etc., pesticidas, você segura aquilo. Agora, eu sou muito favorável, dentro de uma gestão sustentável, como tem muita área rural em Teresópolis, a vocês tem vários casos, inclusive no sul do Brasil, você pediu exemplos, você pode ter uma área agrícola, uma área de pecuária, por exemplo, e que seja uma área que também esteja produzindo água. Por exemplo, se na área agrícola você fizer valas de infiltração ao longo da encosta, você pode produzir alimento ali, só que em vez na hora da chuva, da chuva carregar aquele solo todo e erodir e tudo para o rio, essas valas vão reter água de chuva, aquilo tudo infiltra. Valas de terraceamento em áreas íngremes, como tem no Paraná, toda a água de chuva que cai na encosta, ela é retida nessas valas e infiltra. Nas áreas planas e baixas, como tem lá no Arizona, que não chove, você constrói bacias de recarga, um diquezinho onde a água tende a escoar para o rio. Sim. Na hora da chuva, toda aquela área fica inundada, o gado sobe, que ali é a área de pasto. Algumas horas depois, aquilo tudo infiltrou, é uma obra baratíssima. Você só precisa ter assessoria técnica. Então, a prefeitura, de forma bem barata, ela começa a criar um programa de produtores de água, ajudando, dando assessoria técnica para os agricultores, e aí você tem a Embrapa, a Emater, e você consegue transformar áreas rurais. A gente viu isso muito na crise de 2011, daquelas enchentes. Várias áreas rurais geraram grandes ondas de inundação, que estava tudo careca, tudo desmatado. E você pode transformar áreas rurais em área de produção de água e produzindo alimento também. Agora, nas áreas de APP, não, tem que ter a floresta. Isso, Rodrigo, é que é política pública. Você fizer uma política de gestão ambiental e sanitária, por isso você tem saneamento básico, que é a água, esgoto, lixo, drenagem da cidade, e você tem saneamento ambiental, que é você olhar a bacia hidrográfica urbana, as bacias hidrográficas do município de Teresópolis, para você implementar uma gestão a partir de monitoramento ambiental bem feito, que gere um diagnóstico, porque aí você vai, aonde tem degradação ambiental, você vai coibir e vai obrigar quem está poluindo, degradando, a corrigir, vai evitar, por exemplo, o aumento do crescimento desordenado de uma ocupação irregular, que isso aí gera transtornos enormes para a cidade. Agora, a área dessas ocupações irregulares, a prefeitura fecha os olhos, a população não se preocupa, mas a cidade é enormemente prejudicada. E os moradores também, porque normalmente eles vivem sem condições de infraestrutura urbana. A prefeitura tem que enfrentar o problema da favelização, porque ele vai afetar a cidade. Então, agora, isso não precisa de muito dinheiro, você precisa de vontade política. Eu acho que esse terceiro bloco aí é a gente conscientizar que, se você tiver vontade política, como eu citei aquele caso de Tibagi, o prefeito teve vontade política de fazer a coisa certa, não é porque talvez ele tivesse consciência ambiental mesmo, porque ele não tinha dinheiro. Ele fez isso e ele teve que se virar nos 30. A solução sustentável é essa, é você procurar reaproveitar tudo. Poluição é desperdício. Então, reaproveitar lixo, reaproveitar esgoto, fazer reflorestamento aproveitando. Por isso que eu digo, o saneamento sustentável e integrado, porque a gestão sustentável do esgoto e do lixo
vai ajudar na gestão do abastecimento de água e da drenagem. Você sabia que uma floresta, uma área com floresta, segura 80% da chuva? Então, uma área que tem floresta, você tem amortecimento de enchente na cidade e você está produzindo água. É assim que a natureza produz água doce. Se não tiver floresta, na hora da chuva, aquela água se transforma em enchente e vai para o mar. Então, a floresta é fundamental. E isso nós temos que nos conscientizar. Se os nossos mananciais de água, a gente viu o plano diretor de Teresópolis. Plano diretor, o pessoal se preocupa muito em abastecimento de água, é de ampliar o sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto é ampliar o sistema de esgoto, e o lixo é a mesma coisa, ampliar a coleta e jogar em aterro sanitário. É o que se faz, mas está errado. Nós temos que mudar os paradigmas da gestão do saneamento ambiental no nosso país. E Teresópolis está no mesmo caminho. Nós temos que mudar isso. É possível? Sim. Agora, nós temos que gerar mais investimentos em educação ambiental. Se a população não estiver junto, você não consegue fazer uma coleta seletiva, como eu falei, e tem que buscar soluções sustentáveis. Por isso que investir em monitoramento é fundamental. O mau político não quer investir, ele acha que quer jogar dinheiro fora, ele quer fazer obra de qualquer maneira, obra cara. Então, é melhor você gastar 1 ano levantando um rio, a vazão de um rio, para ter um dado confiável para fazer uma obra mais barata, você concorda? E aí uma obra que vai funcionar. Mas aqui no Brasil, infelizmente, o político quer fazer obra para inaugurar rápido, para ele poder ganhar voto, uma obra cara. Então, a política pública está errada. E é isso que nós temos que conscientizar os cidadãos de Teresópolis, os cidadãos do nosso estado, do nosso país, que enquanto a gente não mudar a conscientização do nosso voto, temos que votar, pedimos com propostas dos candidatos, fazermos esse brainstorm que a gente está fazendo aqui para discutir soluções sustentáveis usando a universidade, as ONGs, as comunidades. Essa solução tem que ser debatida com as comunidades locais. Isso é obrigação da prefeitura. Você não precisa gastar dinheiro para fazer isso, entendeu? Aí você vai buscar soluções baratas que vão atender as demandas da sociedade, e esse político, se fosse inteligente, ia se eleger sempre, porque ele está realmente defendendo o meio ambiente e a população. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido no nosso país. Poxa, sensacional. Essas foram suas considerações finais, professor? Ou quer fazer mais alguma? É a sustentabilidade ambiental. Essa é a luz no final do túnel, entendeu, Rodrigo? Sensacional. Bom, professor Haddad, sensacional essa conversa. Muito obrigado pela sua participação. Espero que aqui, em outros momentos também do pessoal e da cidade, do município de Teresópolis, você possa continuar ajudando a pensar o saneamento básico. Tá ok? Foi um grande prazer estar aqui. Agradeço a tua oportunidade de poder estar falando aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até logo. Tchau.